Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a PEC que limita o valor das despesas com precatórios, muda a forma de calcular o teto de gastos e pode garantir os recursos necessários para pagar o Auxílio Brasil. A Agência Nacional de Águas decide pôr em prática um plano para ajudar a recuperar o volume de água nos principais reservatórios do país. Ler e responder mensagens ou atender o celular enquanto dirige estão entre as maiores causas de acidentes de trânsito. Ele pode perder a noção do espaço. O veículo transita cerca de 50, 80 metros sem ele perceber o que está acontecendo em sua frente. Isso pode causar um acidente. E, ao vivo, o ministro do Meio Ambiente diz o que o Brasil vai defender na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O principal encontro sobre mudanças climáticas começa na semana que vem. É a 26ª edição da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP26. O evento vai reunir líderes de todo o mundo em Glasgow, na Escócia. Entre as discussões estão o aquecimento global, desenvolvimento sustentável, o financiamento de projetos ambientais e o chamado mercado de créditos de carbono. E o que o Brasil vai defender na COP26? Ao vivo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, adianta as posições do governo brasileiro. A entrevista é para a Voz do Brasil. Vamos ver. Aquecimento global. E para falar sobre a participação e posições que o Brasil vai levar para a COP26, a gente conversa aqui ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro. Boa noite. Obrigado pelo convite, estar aqui. É um prazer estar aqui na Voz do Brasil. Ministro, estamos a poucos dias da COP26, que é o principal encontro das Nações Unidas sobre clima e meio ambiente. O que é que o Brasil vai apresentar no encontro e quais posições vão ser defendidas? A COP do Clima é um evento que discute aí o futuro não só do Brasil, mas de todo o planeta, em relação principalmente a emissões de gás de efeito estufa. O Brasil vai participar negociando com outros países, buscando um consenso em temas relevantes como financiamento climático. Nós entendemos que esse desafio global deve ser reconhecido e, para encontrarmos uma solução a ele, nada melhor que um crescimento verde, que a gente gere um emprego verde e que a gente faça uma transição para uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050, como é a meta brasileira. Ministro, o senhor tem falado que o grande desafio é mostrar o Brasil real. Como é que isso será apresentado na Cúpula do Clima? E o que é esse Brasil real? Acontecem duas coisas durante a Copa do Clima. Uma é a negociação de clima entre os países. A outra, nós vamos aproveitar a COP do Clima para, dentro do stand que nós vamos ter em Glasgow, o stand do Brasil na COP26, e apresentar ações empreendedoras, ações sustentáveis, tanto do governo federal e especialmente de quem faz essa atividade de preservar o meio ambiente. Vão ter desde casos de produtores rurais, a casos da indústria, da energia, da agricultura, do turismo. Nós estamos desenhando uma COP que a gente possa aproveitar aquele espaço para mostrar a todo mundo um Brasil que cuida das suas florestas e que, sim, é uma economia de baixa emissão de gás de efeito estufa e que tem uma matriz energética que é o sonho de todo mundo em 2050 atingir o que nós fazemos hoje em relação à energia elétrica. Ministro, o senhor acredita que a agenda ambiental deve ser bem mais do que definição de medidas punitivas? Esse é um desafio que o Brasil tem e que o mundo tem. As ações ambientais, a agenda ambiental não pode ser meramente punição ou onerar o empreendedor. Nós temos que incentivar, inovar, empreender. E empreender na direção correta, empreender na geração do emprego verde, empreender no crescimento verde. Esse é um desafio e o governo federal está atento a isso e lançou um programa nacional de crescimento verde essa semana. Ministro, o Brasil tem defendido o mercado de créditos de carbono. Como é que esse mercado beneficia o país? Existem estimativas de quanto o Brasil pode ganhar?
O Brasil pode se beneficiar, sim, por ser um país com baixa emissão de gás de efeito estufa e que deve atingir as suas metas de redução de emissão e que deve conseguir colocar no mercado créditos de carbono de todo tipo. Carbono que vão vir da atividade agrícola, como o papel e celulose, o etanol e futuramente da própria produção de grãos. Carbono das energias renováveis, carbono da indústria de baixa emissão. Então, nós temos várias formas de gerar crédito de carbono e o Brasil entende que será um exportador de crédito para um mundo que ainda não consegue reduzir suas emissões. O crédito de carbono serve quando economicamente é inviável você reduzir aquela emissão ou é impossível fisicamente. Então é nesse momento que você pode usar um crédito de carbono, especialmente os gerados aqui no Brasil, por exemplo, de floresta nativa, que você pode gerar crédito de carbono, de restauração de floresta nativa você também pode gerar crédito de carbono. Então todas essas metodologias de geração de créditos podem ser utilizadas para a gente gerar os créditos e exportar esses créditos para países que são altamente poluidores e precisam compensar suas emissões. Ministro, como o senhor falou agora há pouco, essa semana o governo lançou o programa Crescimento Verde, que vai ser apresentado na COP26. O senhor pode falar sobre as principais propostas do programa, explicar um pouco mais o que é o programa? O programa de crescimento verde, ele começa com a criação de um comitê de mudança do clima e crescimento verde, onde 10 ministérios vão atuar de maneira integrada, olhando para redução de emissões de gases de efeito estufa, olhando para a conservação florestal, olhando para o uso racional dos recursos naturais. Esses são os critérios bases para você se considerar verde, mas, ao mesmo tempo, gerar o emprego verde. Então, nós entendemos que com essa política de integração de uma agenda no governo federal, com 10 ministérios aderindo à agenda, essa agenda do governo federal será uma das principais agendas nos próximos anos para crescer o país, gerando emprego verde. Ministro, os bancos públicos têm recursos para financiar projetos ambientais? Hoje, os bancos públicos têm aproximadamente 350 a 400 bilhões de reais já em financiamentos ou investimentos verdes. Isso é bastante importante, porque a gente sabe, esse volume chega a ser praticamente 50 bilhões de dólares que o Brasil tem aí para financiar uma agricultura de baixo carbono, financiar projetos de infraestrutura, financiar projetos de transporte e mobilidade urbana. Todos esses projetos vão na direção de uma nova economia verde. O governo federal entende que a solução para esse desafio global é uma nova economia verde e, para isso, nós precisamos de muito incentivo. Nós precisamos transformar o Brasil. O que significa isso? Eu transformo institucionalmente. Eu faço transformações do governo federal, não só federal, porque é um plano nacional, né, que deve atuar aí não só a nível federal, mas transformando algumas normas, algumas portarias, decretos, para que a gente acelere projetos verdes. E priorizando os projetos verdes. Esse é um desafio. Então, se a gente criar uma nova economia verde, nós vamos resolver o problema de emissões no mundo, claro, contribuindo com a nossa parte, que é isso que fala o Acordo do Clima. Agora, ministro, outro assunto que deve ser tratado na cúpula do clima é o ajuste de fronteira, proposta da União Europeia e Estados Unidos para taxar o aço, o alumínio e cimento do Brasil. O que o senhor acha dessa medida? O que eu acho dessa medida é o seguinte: nós temos um acordo do clima e nesse acordo do clima o país define qual atividade que ele deve monitorar para reduzir as suas emissões. Então não é uma questão de soberania não aceitar que um bloco ou um país venha impor alguma restrição ou algum tipo de taxa essa que não é transparente, porque ela não pode ser utilizada para onerar um setor específico. Esse é o primeiro ponto que a gente discorda de qualquer movimento nessa direção. O segundo movimento é a responsabilidade comum, porém diferenciada. O que significa isso? Significa que países que poluíram muito historicamente, nesse caso a Europa é um dos países que aproveitaram o petróleo, as energias fósseis baratas para crescer, possam querer impedir um país como o Brasil, impondo critérios ambientais tão rígidos quanto os dele.
Nós temos sim esses 2 pontos importantes para não aceitar qualquer tipo de movimento como taxa de fronteira ou esse ajuste correspondente que eles falam que eles estão tentando implementar. E eu acho que se eles fizerem isso, eles deveriam sair do Acordo do Clima, já que eles estão ferindo 2 cláusulas bastante importantes do Acordo do Clima. Ministro, o senhor teve recentemente um encontro com representantes do agronegócio no país. O setor está afinado com o governo na agenda pela redução das emissões de carbono e também ajudar aí na questão do aquecimento global? Claramente afinado. O programa, se você pegar o programa ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, ele está numa segunda fase, vai ser o ABC+, e este programa deve gerar uma redução de 1,0 gigatoneladas de gás de efeito estufa durante esse período, e é bastante importante. O nosso programa ABC, o que ele faz? Ele é um programa que no futuro provavelmente vai conseguir absorver carbono da atmosfera. Se você imaginar que há anos atrás você tinha uma agricultura só emissora, provavelmente num futuro muito próximo você vai ter uma agricultura que absorve carbono e fixa o carbono no solo durante o processo produtivo, melhorando o solo e produzindo mais alimento e, ao mesmo tempo, absorvendo carbono da atmosfera. E hoje foi lançado o programa Floresta Mais Agro. Esse programa vai compensar os produtores por ações de preservação em reservas e áreas de proteção. Como é que vai funcionar, ministro? Esse é um programa todo desenhado para a iniciativa privada atuar, valorizando a atividade do produtor rural. Então, o fornecedor do agro pode, sim, reconhecer e premiar, incentivar aquele produtor que cuida de floresta, tanto os fornecedores do agro quanto os compradores do agro, trazendo toda a cadeia para valorizar a atividade de serviços ambientais, que é a atividade de proteção das áreas de vegetação nativa. E sai um número agora da Embrapa, a Embrapa Territorial soltou um número de 280 milhões de hectares protegidos pelos produtores rurais. Esse número é praticamente metade da União Europeia. É um número bastante relevante que deve ser reconhecido e remunerado por todos. Ministro, temos também as áreas urbanas, não é isso? E quais as principais ações do governo para a preservação do meio ambiente nas cidades? Um programa bastante importante do governo federal é o Lixão Zero. Nós já fechamos mais de 20% dos lixões do Brasil. É um grande desafio, porque eu acho que os lixões são sim um problema das cidades e nós temos aí atuado de uma forma contundente para... a meta desse programa é zerar os lixões até 2024. Nós já geramos mais de 20% deles. Ministro, o senhor acredita que depois da COP26 o Brasil pode ser visto como uma potência ambiental e com isso receber mais investimentos internacionais? Eu acredito que o Brasil já é hoje uma potência ambiental pelas suas características naturais e econômicas. O Brasil é um país que com certeza vai chegar a essa nova economia verde antes dos outros países. Eu acredito que nós temos aí uma pressão internacional sobre um tema que o Brasil pode ser chamado de vilão, mas não é verdade, porque nós vamos apresentar na Copa do Clima um Brasil real, um Brasil que faz atividade de sustentabilidade, que cuida sim das suas florestas e especialmente dos recursos naturais que nós temos, que são abundantes e o mundo inteiro reconhece isso, na verdade, porque ele sabe que o Brasil sim tem a maior biodiversidade, tem uma das maiores áreas oceânicas do mundo e de florestas nativas. Poucos têm essas características e isso são vantagens competitivas do Brasil nesse mercado mundial de exportação, por exemplo, de alimentos. Ministro, o senhor conversou com 70 países sobre a agenda ambiental, né? Qual a importância desses encontros antes da reunião da COP26? A importância desses encontros é nós podemos entender o que cada país gostaria que acontecesse e, juntando eles em blocos ou em acordos bilaterais, poder apoiar temas que nós achamos importantes para os dois países. O que é importante também é o Brasil atuar como um mediador que busca o consenso de uma forma proativa e construtiva, uma vez que o país consegue falar com quase todos os países. E talvez a União Europeia, os Estados Unidos, o próprio Reino Unido não tenham essa capacidade de falar com todos os países como o Brasil tem. E o Brasil entende um pouco as realidades desses outros países. A União Europeia não entende a realidade de alguns países e talvez tente impor um modelo ambiental que não seja ideal para todos. O Brasil sim entende que nós temos modelos ambientais completamente diferentes, porque o próprio Brasil tem regiões completamente diferentes em relação a gases de efeito estufa, a desenvolvimento econômico e a conservação florestal. Agora, ministro, para finalizar, que recado o senhor deixa para os brasileiros que hoje estão preocupados com o meio ambiente, com o país que a gente vai deixar para o futuro?
O Brasil é uma potência verde hoje e o Brasil vai desenvolver essa economia para atingir a neutralidade de carbono até 2050, mas para ao mesmo tempo conservar a floresta, usar racionalmente os recursos naturais e principalmente gerar emprego verde. O Brasil tem aí a possibilidade de gerar emprego verde em energia renovável, em reciclagem de embalagem, por exemplo, de defensivo, que nós somos campeões do mundo aí com 94%, ou de alumínio, que são 95%, nós também somos campeão do mundo. Eu acho que tem vários temas que o Brasil tem que aproveitar essa agenda verde, gerar emprego verde e fazer tudo isso rumo a um crescimento verde que o Brasil precisa, e essa oportunidade nenhum outro país tem como o nosso. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro falou sobre os temas que o governo brasileiro vai defender na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela. Daqui a pouco você vai ver. Ler e responder mensagens ou atender o celular enquanto dirige estão entre as maiores causas de acidentes de trânsito. Ele pode perder a noção do espaço. O veículo transita cerca de 50, 80 metros sem ele perceber o que está acontecendo em sua frente. Isso pode causar um acidente. O plenário da Câmara dos Deputados está reunido neste momento para votar a chamada PEC dos precatórios. Essa proposta de emenda à Constituição limita o valor gasto anualmente pela União com o pagamento de precatórios. Ao vivo, direto do Congresso Nacional, a repórter Manuela Castro tem mais informações para a gente. Manuela, boa noite. Olá, Paulo. Boa noite a você, a Catiúcia e a todos que nos acompanham. A PEC dos precatórios, que são as dívidas do governo com sentença jurídica, vai limitar as despesas anuais com precatórios, também corrigir esses valores e mudar a forma de cálculo do teto de gastos. O pagamento de precatórios, que este ano foi de cerca de 54 bilhões de reais, deve subir para 89 bilhões de reais caso a PEC não seja aprovada. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que a aprovação da proposta vai possibilitar recursos para o programa Auxílio Brasil, que é o programa social que vai substituir o Bolsa Família. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai acelerar
a votação dessa proposta no Senado, tão logo os deputados decidam aqui no plenário da Câmara. E uma última informação, foi aprovado agora há pouco o auxílio gás, que vai baratear o valor do gás para as famílias de baixa renda. Agora o texto segue para a sanção do presidente da República. Catiúcia. Obrigada, Manuela. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2%, o que significa que 13.700.000 pessoas estão sem trabalho. Na pesquisa anterior, divulgada há 3 meses, a taxa era de 14,6%. Nesse período, houve alta nos empregos com e sem carteira assinada e no número de trabalhadores por conta própria. Já a renda média do brasileiro caiu. É agora de R$ 2.489 por mês. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Bom, e para falar mais sobre essa queda no desemprego, eu converso agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Mais gente arrumou emprego, mas a renda média caiu. Explica esse movimento para a gente, os pontos positivos e negativos dessa pesquisa. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, você levantou várias questões importantes aí. A perda da renda esse ano e do ano passado foi em função da pandemia, que colocou vários setores da economia em declínio, como foi o caso do setor de serviços, que agora estão se recuperando. Mas eles não estão se recuperando no mesmo padrão do ano passado, o que explica essa queda de renda. Ou seja, apesar da economia estar em movimento, de haver uma expectativa de crescimento do PIB para esse ano em torno de 5% e do setor de serviços ter crescido mais de 10%, não chegamos ainda a uma mesma renda do ano passado. Até porque a recuperação de renda não é homogênea, ela varia de setor para setor. Ok, professor, então queria que você continuasse explicando. A gente preparou também alguns números aqui. Exemplifica para a gente, contextualiza para a gente, por favor. Pois não. Aqui nós temos os resultados da PNAD, né? Lembrando, não custa nada lembrar, a PNAD é uma pesquisa por amostragem, de coleta trimestral. Por isso que temos a famosa chamada, né, o trimestre móvel. Né? Então as pessoas falam, que trimestre móvel é esse? Porque você está sempre levando em consideração os meses anteriores. Então veja só, no último mês, que é agosto, nós temos, então, 13,2% de desemprego. Se a gente for olhar lá em cima, no primeiro semestre, a gente estava com 14,6%. Então, houve uma queda expressiva de quase 1,5 ponto. Agora, veja só, se a gente olhar na coluna do CAGED, o CAGED, ao contrário do PNAD, são números reais, ou seja, aqueles números que realmente aconteceram, não é uma amostragem. Então, nós temos um número substancial de empregos gerados e só para citar os últimos, nós temos, então, 313 mil empregos gerados, por exemplo, em julho, 372 mil gerados em agosto. Então, quer dizer, os números são de mais de 300 mil empregos por mês. Isso dá, no ano, ali onde está agosto, né, é o acumulado do ano, nós temos, então, 2.500.000 empregos gerados. Agora, esses empregos gerados, eles não aparecem ainda no PNAD, porque tem uma pequena defasagem de tempo. É por isso que a geração de empregos no Brasil em 2021 foi mais rápida do que a redução do desemprego. Ou seja, o desemprego está se reduzindo? Sim, mas só que vai levar mais 2 meses para aparecer o dado, por exemplo, de julho ou agosto. Então, em função dessa média móvel trimestral, sempre haverá essa defasagem de 2 meses. Então, o número que foi publicado não é referente ao número atual, mas é o número da média dos 3 últimos meses. Ok, professor, obrigado. Amanhã tem mais. Até lá. Até amanhã. A pandemia fez desaparecer o equivalente a 125 milhões de empregos no mundo todo este ano. O dado foi anunciado hoje pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que ressaltou o acesso à vacinação contra a Covid é decisivo na retomada econômica. O cálculo foi feito com base nas horas trabalhadas em 2021, em comparação com os últimos meses de 2019, antes da pandemia. De acordo com a OIT, esse número supera em 25 milhões a última estimativa da entidade, feita em junho, o que significa que o mercado de trabalho está se recuperando mais lentamente do que o previsto. O motivo é a desigualdade no acesso às vacinas entre os países ricos e pobres. Segundo o estudo, os países
países com bons programas de vacinação e pacotes de incentivo à economia tiveram uma recuperação mais rápida do desemprego, enquanto nos países ricos as horas trabalhadas em 2021 foi 2,1% menor que antes da pandemia. Nos países pobres, esse número foi de 5,7%. Ao anunciar os dados, o diretor da OIT, Gay Ryder, afirmou que o resultado dessa diferença foi que a pandemia aumentou as desigualdades entre os países e também dentro dos próprios países, e que há um risco significativo de que essas desigualdades se mantenham. Ryder afirmou ainda que os estudos mostram que, novamente, os mais afetados pelo desemprego são as mulheres e os jovens. No Rio de Janeiro, 23 pessoas foram presas numa operação de combate ao crime organizado e olha que nem todos os suspeitos foram encontrados. Ao todo, mais de 30 pessoas são procuradas. As investigações apontam que esse grupo faz parte de uma das maiores facções criminosas do estado. A investigação conduzida pela Polícia Civil no sul fluminense tem como alvo um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, roubo de veículos e homicídios. 33 mandados de busca e apreensão também foram expedidos para cumprimento em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Resende e na capital. Nas buscas, a polícia apreendeu drogas e armas. Os policiais chegaram aos suspeitos depois da prisão de um dos integrantes do grupo, com a investigação das mensagens em aplicativos de celular. Segundo a polícia, os suspeitos atuavam como um grupo organizado em hierarquia. O homem apontado como líder está preso e teria o pai como braço direito para a prática dos crimes. As investigações, que começaram há 3 meses, apontam que o grupo faz parte de uma das maiores facções criminosas do Rio. Usar o celular para conversar ou teclar enquanto dirige está na lista dos 3 maiores causadores de acidente de trânsito no Brasil todo. Basta uma rápida olhada no aparelho para perder a atenção e provocar uma batida, um atropelamento. Na Bahia, o número de multas nas rodovias federais por causa do celular aumentou em mais de 70% neste ano. Veja na reportagem da nossa afiliada em Feira de Santana, a TV Feira. Basta observar um pouquinho para flagrar vários condutores usando o celular no trânsito. Bem, falar no celular ao volante é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de R$ 130,16 e mais 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Agora, se o condutor for flagrado manuseando o celular ou digitando a mensagem, a infração é gravíssima. 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Acontece, infelizmente, muitos óbitos no Brasil ainda por conta do celular. Sabemos que o celular hoje é a terceira causa de mortes e acidentes e sinistros no trânsito. Para se ter ideia dos riscos, dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostram que o uso de celular enquanto se dirige é responsável, em média, por 57% dos acidentes de trânsito, entre pessoas dos 20 aos 39 anos. O policio sempre, quanto a isso, é super errado. Já vi alguns acidentes, inclusive meu irmão. O uso do celular também tem sido comum nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal registrou aqui na Bahia, de janeiro a setembro desse ano, um aumento de 73% no número de multas por uso do celular nas rodovias federais. Um total de 1.124 multas. No mesmo período do ano passado, foram 649 ocorrências. 1 minuto e o condutor baixa a cabeça para ler uma mensagem ou para responder, escrever, ele pode perder a noção do espaço. O veículo transita cerca de 50, 80 metros sem ele perceber o que está acontecendo em sua frente. Isso pode causar um acidente. A Agência Nacional de Telecomunicações recebeu hoje 15 propostas de empresas interessadas em participar do leilão da internet 5G aqui no Brasil. São 5 prestadoras de serviço móvel e 10 empresas que estão entrando agora no mercado brasileiro. O leilão está marcado para a quinta-feira da semana que vem e o superintendente de competição da Anatel falou sobre a entrega das propostas. Vamos ver. Isso é algo completamente inédito na história da Anatel. Um leilão com 10 novos pretendentes, o que é a prova de que o modelo desenvolvido
pela agência, ele foi bem sucedido no que diz respeito ao estímulo de novos entrantes, no quesito de estímulo à competição. O Instituto do Coração vai pedir novamente à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorização para testar já em humanos uma vacina em spray contra a Covid. A repórter Vanessa Casalino acompanha essa história, traz as novidades para a gente desde a semana passada, vale lembrar, e conta agora as últimas informações. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Paulo e Catiúcia. Boa noite a todos. Verdade, Catiúcia, exatamente. Esse pedido foi feito à Anvisa na quinta-feira passada e ontem o INCOR disse que recebeu uma notificação dizendo que há um erro no código de registro. Com isso, o Instituto vai ter de reenviar esses dados. Se tudo der certo, essa vai ser a primeira vacina contra a Covid em spray nasal no mundo. Os estudos são feitos em conjunto com a USP e a Unifesp. E esse pedido agora para a Anvisa é para iniciar os testes em humanos. Se tudo der certo também, eles começam em janeiro do ano que vem. Paulo e Catiúcia. Obrigada, Vanessa. Há exatos 100 dias dos Jogos Olímpicos de Inverno, a China, sede do evento, enfrenta uma nova onda de Covid. A notícia tem preocupado o governo chinês, que responde à ameaça com o lockdown de comunidades inteiras e com a testagem em massa da população. Desde que viu surgir a nova onda, a China registrou 250 casos de transmissão local da Covid-19. O número parece pequeno se comparado com outros países e até com surtos anteriores na China, quando o país registrou 1.200 casos em julho e agosto e 2.000 casos em janeiro. Mas o crescimento rápido e o local onde os casos apareceram, espalhados em diversas pequenas cidades nas fronteiras, preocupa o governo. Por isso, Pequim determinou o lockdown de comunidades inteiras e testagem em massa da população. Além da política de tolerância zero com a doença, a China teme ter que restringir os espectadores nas Olimpíadas de Inverno marcadas para fevereiro em Pequim, assim como aconteceu com a edição dos Jogos de Verão no Japão este ano. Segundo os organizadores, o coronavírus é o principal desafio para a realização dos Jogos. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 606.679 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 433 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.944.087 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 154 milhões de pessoas tomaram até agora a primeira dose da vacina. 117 milhões tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única. E 6,5 milhões de brasileiros tomaram ainda a dose de reforço. E o governo do Rio de Janeiro confirmou que vai flexibilizar o uso de máscara em áreas abertas a partir de amanhã. A Prefeitura do Rio já tem um decreto com essa orientação, mas precisava da autorização do Estado para colocar em prática a permissão. Ontem, o governo do Distrito Federal anunciou que a flexibilização no DF começa na quarta-feira da semana que vem. O Brasil vai ter a primeira unidade da Universidade de Oxford das Américas. Uma parceria firmada hoje entre o governo brasileiro e a Universidade Britânica vai formar novos pesquisadores e desenvolver vacinas e medicamentos. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou o acordo. Veja aí o que o ministro disse. Queremos ampliar essa parceria na formação de pesquisadores do mais alto nível, em acesso global à saúde, na questão dos imunobiológicos, e esses profissionais seguramente fortalecerão não só a qualidade da pesquisa, da assistência, mas também as potencialidades do nosso complexo econômico e industrial da saúde, que é uma das prioridades do Ministério. A Agência Nacional de Águas aprovou um plano para aumentar o nível de 9 reservatórios de água importantes para o abastecimento do país. Apesar de o período chuvoso já ter começado, ele ainda não foi suficiente para elevar o nível dos reservatórios.
O plano de contingência vai ser adotado entre dezembro deste ano e abril do ano que vem, com o objetivo de garantir o abastecimento de água. São 9 reservatórios situados em regiões importantes para o abastecimento. Na prática, é como se esses reservatórios tivessem suas torneiras apertadas para liberar menos água. Com isso, se espera uma recuperação nos volumes armazenados. O período chuvoso ele já está começando na maioria das regiões brasileiras, as chuvas começaram, só que há um atraso para isso virar água no rio. A entrada de água vai ser maior do que a saída e a gente vai promover uma recuperação dos volumes. As chuvas de outubro caíram sobre o sistema Cantareira, mas não alteraram de forma significativa o nível do reservatório. Mesmo assim, trouxeram algum alívio. Interromperam uma sequência de mais de 80 dias em que o volume de água por aqui só caía, praticamente todos os dias. Hoje, dos 7 mananciais que abastecem a região metropolitana, 5 operam com menos da metade da capacidade. A chuva que caiu até agora não é suficiente para recarregar os nossos mananciais. A gente precisa aguardar aí o verão até o final de março e aí sim teremos uma posição mais concreta do nível desses reservatórios. Para o Instituto Democracia e Sustentabilidade é preciso agir antecipadamente, fortalecendo a produção de nascentes e a eficiência no uso da água. Como é que nós estamos estimulando mais eficiência do setor industrial, do setor agrícola, que é o principal utilizador de água no Brasil, proteger as nossas fontes que produzem as nossas águas? Precisamos agir com antecedência, criando sistemas mais resilientes a esse cenário de mudanças climáticas, tendo uma visão de segurança hídrica que vá para além da gestão da oferta d'água. Lara, boa noite. Chuva mais frequente mesmo só em dezembro, né? Com a chegada do verão, é isso? É isso mesmo, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente ainda está naquele período de transição entre as estações seca e a chuvosa. Então, as chuvas ainda não estão regulares, mas aos poucos elas tendem a ser mais constantes, especialmente com o início do verão, e podem dar um respiro para os reservatórios. É o que a gente espera. E falando em chuva, olha só, a gente tem imagens do temporal que caiu hoje na cidade paulista de Botucatu. A gente vê imagens impressionantes das ruas alagadas e até carros sendo arrastados pela enxurrada. A chuva forte veio com granizo e causou transtornos em vários pontos da cidade. Tem previsão de chuva até o final desta semana na região, mas no sábado, tanto a chuva quanto o vento devem ser mais fracos na cidade. E o tempo amanhã em todo o país, ele fica assim. Chuva em grande parte do país, quase todo o país. A gente tem um mapa que mostra aqui toda a área destacada em verde, então amanhã é previsão de chuva. Onde está verde mais escuro vai ser pancadas com trovoadas e tem inclusive avisos de temporais. Eles vão acontecer nesta faixa aqui, que vai do Amazonas, passa pelo centro-oeste, chegando até o sudeste. Aqui a previsão é de muita água e ventania entre hoje e amanhã, com perigo inclusive de quedas de árvores e alagamentos. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Catiúcia. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do escritor e autor de novelas Gilberto Braga. Ele tinha 75 anos e morreu ontem, vítima de uma infecção generalizada. Pouco inspirado. Gilberto Braga foi autor de novelas que entraram para a história da teledramaturgia brasileira, como Dancing Days e a minissérie Anos Dourados. Mas o maior sucesso foi Vale Tudo, novela que retratava ambição, poder, ganância e dinheiro, com um time de vilões em que se destacava a malvada Odete Roitman. As histórias e personagens criados por Braga influenciaram vários autores brasileiros. Ele era carioca e iniciou a carreira no começo da década de 70. Sua morte foi sentida entre amigos, admiradores e artistas que com ele trabalharam. Muitos prestaram homenagens nas redes sociais. Glória Pires, Zezé Mota, Bete Faria. Todos destacaram a generosidade do escritor e agradeceram a Braga por personagens que marcaram a história da TV. A gente volta a falar com a repórter Manuela Castro, que ao vivo tem informações sobre o resultado da reunião do Conselho de Política Monetária, o Copom. Manuela?
Olá, o Copom decidiu por unanimidade aumentar a taxa básica de juros, a Selic, de 6,25% para 7,75% ao ano. Em nota, o Conselho informou que acontecimentos recentes fizeram a projeção da inflação subir além do previsto, por isso, a necessidade de aumentar a taxa. Paulo e Catiúcia. Manuela? Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Leide Mendes e Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Encerramos a edição de hoje com imagens de Belém. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.